Será que esse documentário vai deixar algumas pessoas com medo de viajar de avião? A possibilidade é de 1 em 80 milhões. Tem certeza que essa é a vibe que você quer trazer para o vídeo? Bom, com certeza para o que a gente vai conversar hoje, uma vibe mais séria se faz necessária nesse canal. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e a conversa de hoje é sobre a série Congonhas, Tragédia Anunciada. Uma série documental da Netflix que vai tratar do desastre do voo TAM 3054, que além de ter ceifado a vida de muitas pessoas, acabou deixando ainda mais em evidência todas as dificuldades da malha aérea brasileira e o estado caótico do aeroporto de São Paulo. Em 17 de julho de 2007, um acidente aéreo marcaria o Brasil para sempre. Mesmo obviamente não sendo o primeiro, a forma como ocorre o desastre, a coincidência do avião cair sobre um estabelecimento da própria companhia e o momento político e econômico do país marcam a tragédia do voo TAM 3054, em um momento histórico para a aviação comercial do país. O voo fazia o percurso Porto Alegre-São Paulo, tendo decolado às 17 horas sem nenhum assento vazio. Foram 199 vítimas, dentre tripulação, passageiros e pessoas no solo na hora da batida, o que obviamente levou à instantânea comoção nacional, inclusive no acompanhamento ao vivo do trabalho dos bombeiros para conter o incêndio e resgatar trabalhadores do escritório da TAM, que foi destruído após o choque da aeronave. No documentário, dividido em 3 partes, temos no primeiro episódio com o nome O Chão, um foco maior no momento do acidente, no drama das pessoas que estavam no prédio da TAM e que acabam ficando presas no incêndio e escombros aguardando resgate, além de mostrar o primeiro choque dos parentes da vítima em suas respectivas cidades, tentando conseguir uma confirmação de que seus parentes estavam nas listas de passageiros. Na segunda parte, de nome O Ar, que começa falando tanto da comoção nacional quanto da internacional, com palavras de consternação de chefes de Estado e autoridades de diversas partes do mundo, também é apresentado um aprofundamento maior nos dramas dos parentes das vítimas e as complicadas reuniões com os representantes da companhia aérea, que ocorrem dias após o acidente e são sempre tensas e, segundo os envolvidos, pouco frutíferas. Na parte final, com o título de Os Pousos, o foco é no processo de investigação do acidente, a conclusão a qual a justiça chegou à época, suas consequências e também uma breve perspectiva do clima político e social da aviação brasileira à época do acidente. Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aqui no canal. Então, como vocês já devem ter visto, esse documentário, que é o Congonhas, Tragédia Anunciada, ele é uma série documental em 3 partes. E cada parte vai ter um foco maior em um momento do acidente. O primeiro vai ser no momento do choque mesmo, né? De quando o avião perde o controle no solo. Buzinaram aí. De quando o avião perde o controle, ele não consegue frear e acaba perdendo o controle, saindo da pista e invadindo um prédio, né, um estabelecimento lá da própria companhia aérea que estava fazendo esse voo. E esse primeiro momento ele vai focar no acidente, como foi que as pessoas perceberam o acidente, como foi na cidade, como foi para resgatar as pessoas que estavam nos escombros e como foi para as pessoas que são parentes, né, das vítimas, como foi esse primeiro momento. O que elas fizeram logo depois de saber, quais atitudes elas tomaram. Algumas foram para o aeroporto, outras já sabiam onde era o acidente, pegaram outro avião para ir até o acidente, não estavam, né, lá em São Paulo, estavam em outros estados do país. E esse é o foco no momento do acidente mesmo. Você vai ter bastante imagens de televisões da época. E eu já quero fazer uma crítica aqui, meio boba, mas assim, toda vez que eles usavam nesse documentário, eles usam nos 3 capítulos imagens da TV Gazeta. A qualidade é muito ruim, mas muito. Chega assim, chuvisco, parece que eles pegaram naquele momento e gravaram uma televisão de tubo daquela época. Então você não tem imagens boas da TV Gazeta. E pelo visto foi uma das que cobriu melhor, porque eles usam direto essa transmissão aí deles. Ou é porque as outras cobraram ou não quiseram ceder tanto material e eles tiveram que apelar para essa. Mas eu preciso fazer essa crítica assim, que às vezes eu olhava e falava, aconteceu alguma coisa com a televisão? Não, era imagens da TV Gazeta.
Tirando isso, eu acho que em relação a críticas a esse documentário, você vai ter, claro, as críticas especializadas de pessoas que realmente entendem de aviação. No meu caso, eu tenho pouquíssima experiência com aviação, apesar de eu gostar assim, um pouco do tema. Eu nem viajei tanto assim na vida. Mas, sabe o que foi mais bizarro? Quando eu vi a data dos acontecimentos, eu falei, cara, eu já era quase adulto na época que teve esse acidente, então é muito estranho eu não me recordar, não tinha recordação nenhuma desse momento aí. Não só na história da aviação, mas um momento importante para o país, porque foi aquele tipo de acidente, de tragédia, que ela vai respingar nos outros setores e nos setores governamentais. E aí, nesse primeiro capítulo, você tem, como eu posso dizer, um foco maior nessa parte mais geral, da história da aviação um pouquinho. Você tem a ideia de como estava a situação dos voos, né, de Congonhas como aeroporto. Então você já tinha muitas críticas à época. E por isso um dos títulos é Tragédia Anunciada, porque já se esperava que fossem ocorrer acidentes. Por causa de uma série de fatores, você tinha desde problemas da pista mesmo, como ela estava, aos problemas da malha aérea brasileira, ou seja, você tinha muitos voos em um curto espaço de tempo que fazia com que todo mundo trabalhasse mais, os controladores de voo trabalhassem mais. Esse primeiro capítulo ele vai se chamar No Chão, e você tem, além de você ter umas partes muito estranhas, que é quando eles mostram que acharam o que eles na hora pensaram ser a caixa preta, mas na verdade era um outro aparelho, que devido à explosão que teve, né, porque o avião ele pega fogo, explode quando se choca e tudo mais, eles acharam que era. Quando foram fazer a perícia não era, então atrasou mais ainda. Você tem também um foco em dizer que na época, para a TAM, uma das coisas mais importantes, continua sendo, claro, mas ela deixava estampado onde ela deixasse aquela lista de coisas importantes para a nossa companhia aérea, que o lucro estava, acho que segundo ou terceiro lugar daquela lista, muito à frente de segurança, essas coisas, sabe? E isso chocou muito os familiares quando eles foram começar a ter mais informações do que tinha acontecido naquele acidente. Uma coisa legal que você vai ter desde esse primeiro episódio é um contador de dias, de tempo, etc. Ou seja, eles põem o marco zero desse tempo como o momento que tem um acidente, e aí eles fazem assim, olha, essa notícia, esse acontecimento aconteceu tantos dias antes ou tantas horas antes da tragédia. Esse aconteceu tantas horas depois, tantos dias depois da tragédia. Eu achei isso muito legal, eu ainda não tinha visto sendo feito dessa forma. E pra mim, que sou meio perdido no tempo e espaço, foi ótimo, porque eu já sabia, assim, de cara, tá, mas isso aconteceu antes ou depois? Não, eu já sabia exatamente que horas, de que momento tinha acontecido. E eu queria que mais documentários fizessem isso. Esse segundo capítulo, estranhamente, vai se chamar O Ar. E eu achei que o nome dos capítulos, apesar de serem interessantes, eles não são tão diretamente ligados com o que acontece. Porque nesse caso é quando você vai ter mais do grosso do acidente mesmo. Porque vai falar de como foi a repercussão no mundo, como isso reverberou na sociedade. Então eles vão comentar que teve um grande problema político mesmo na época, porque você já tinha uma crise da aviação. Eles começam a explicar, e aí eu achei que eles deviam ter, ou eles tinham mais um capítulo, ou eles deixavam um capítulo só para isso. Eles começam a explicar aqui que a malha aérea brasileira, ela é controlada, como a lei do país manda, em maioria por pessoas que são militares. Então, quando você tem uma pessoa que vai comandar os militares, você precisa criar uma agência, que é a ANAC. Então, eles vão mostrar aqui no documentário outra coisa que eu não sabia. Que quando teve o acidente, a ANAC só tinha, acho que, uns 2 a 3 anos de funcionamento. Exatamente. E aí é que vai entrar a figura que eu considero bem bizarra até, da Denise Abreu, que era vice-diretora aí da ANAC, e ela é acusada diversas vezes, tanto por familiares quanto por pessoas do Ministério Público que ajudou nas investigações, quanto até de alguns controladores, que ela seria uma das principais responsáveis pelo caos aéreo que estava lá. Aí, paralelamente, você vai ter o documentário entrevistando, eu achei até curioso, uma senhora que eu esqueci de anotar o nome dela, que ela era, na época, trabalhava com o Lula, que era o presidente, na Secretaria da Presidência, que é ali onde você fica despachando documento, lei, etc., de forma mais direta. Então, segundo ela estava do lado do Lula, né,
na hora que tem um acidente, eles ligam a TV e tal. E aí ela fala aqueles jargões de político mesmo. Achei até interessante. Talvez ela seja hoje candidata a deputada, vereadora, etc. Ou ficou com aquilo ali na alma dela. Mas ela fala que o problema é que o governo do Lula ele foi tão bom economicamente para as pessoas de rendas mais baixas, normalmente não tinham acesso a avião, que por causa disso muitas começaram a viajar durante as férias, e a malha aérea ela não estava preparada para receber essa quantidade toda de pessoas. E aí você vai ter todo um influxo maior de pessoas, sendo que os aeroportos não mudaram de capacidade, eles não estavam realmente preparados. Então são mais aviões, mais viagens em pouco tempo, mais pessoas e a mesma quantidade de horas num dia e os mesmos espaços sendo ocupados. E aí fica essa situação. Outra coisa que ela vai dizer, que o documentário vai deixar isso claro, é que também se aproveitou muito politicamente essa situação para atacar o governo da época, que é algo que infelizmente a gente espera no nosso país, né? Outro ponto que eles vão destacar é quando tem o pico desse problema, que é quando lá em São Paulo os aeroportos estão tão lotados que às vezes as pessoas chegavam de manhã, voos eram atrasados, eram remarcados, ficavam até de noite, de madrugada para poder embarcar, ficavam em filas quilométricas, sentavam no chão, deitavam no chão. E aí você tem aquela infame cena da Marta Suplicy, que na época era prefeita lá de São Paulo, e aí quando ela era entrevistada, ela era prefeita ou governadora, agora eu não lembro com certeza. Mas aí ela é entrevistada e aí ela faz uma brincadeira dizendo assim, gente, relaxa e goza que você esquece todos os problemas. Dizendo assim, você tá indo de férias, então esquece, deixa e se acalma. E aí as pessoas não aceitaram, eu lembro que as pessoas não aceitaram muito bem. E aí se dividiu entre quem fazia a paródia, virou frase de efeito na época. Muita gente começou a se revoltar porque já aproveitou para dizer, mas está atacando o pobre contribuinte, blá, 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 essas coisas. E eu achei muito engraçado porque cara, como é a memória? Eu lembrava desse momento dessa entrevista, não lembrava do acidente, não lembrava desse momento todo e eu meio que já era adulto. Então esse capítulo, ele vai fazer esse escopo. Paralelamente, ele vai trazer o drama dos familiares. Porque o que acontece? Quando tem essa explosão, e esse tipo de explosão, é muito difícil para as pessoas do Instituto Médico Legal, que é quem vai identificar os corpos, fazer essa identificação, saber de quem é cada osso, cada parte que eles encontram, até os objetos. E aí era a maior dificuldade, porque tinha gente que estava quase irreconhecível, teve gente que ficou irreconhecível até hoje. Não foi possível identificar nada, nenhuma parte que realmente tivesse certeza que fosse dela. No caso de um bebê, por exemplo, ele era muito pequeno. E você tem o drama dos familiares contando que eles tinham que ficar fazendo lá, batendo na porta do IML, fazendo plantão, porque eles não sabiam em que momento iam falar assim, olha, vem o fulano de tal para identificar tal parte. E aí era muito aos poucos, assim, um dia identificava 10 pessoas, aí falava, aí a pessoa tinha aquele certo alívio, entre aspas, aí tinha enterro. Aí 5 dias depois, mais uma leva de pessoas. E aí as pessoas iam ficando, iam esperando, uma coisa bem triste. E durante o período eles tinham essas conversas com as empresas, né, com os presidentes, diretores, etc, etc, da TAM, que ficavam tentando passar tudo em panos quentes, dar aquelas indenizaçõezinhas, mas eles não aceitam muito porque, assim, para eles, muito do que acontece, isso quando você vê as entrevistas dos familiares das vítimas, muito do que acontece é por causa não só da situação aérea do país, mas e muito por causa da forma que a TAM fazia o negócio dela. E eu acho que isso é muito importante destacar ainda nesse capítulo, e no terceiro eu acho que isso fica mais claro. Quando foi feita a investigação, foi feita na ideia de que seria talvez possível identificar pessoas específicas para responsabilizar. No caso do documentário, ele não vai puxar por esse ângulo, essa vertente. O que o documentário tenta provar é que, na verdade, o modelo de negócio da TAM, mesmo que ele não fale diretamente, tá? Mas o que é? O modelo de negócio da TAM, ele estava tão preocupado com o lucro, e talvez ainda continue, eu acho que uma das ideias por trás desse documentário, desse tipo de documentário em geral, é você fazer esse tipo de denúncia, é que ele continua ainda tão preocupado com o lucro, que as questões de segurança vão sendo deixadas para trás. Eu vou falar sobre quando eu falar do terceiro capítulo do terceiro episódio. Então,
você tem essa divergência. Porque o documentário vai por esse ângulo e os familiares das vítimas, na época, são entrevistados, falam bastante disso. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira, ela estava preocupada. E o que é que eu tiro disso? Duas coisas. Primeiro, sim, tinham as pessoas que estavam aproveitando para fazer caos no governo e conseguir poder político. E você tinha um outro grupo de pessoas que estava preocupado que isso fosse o próximo acidente seja com essas pessoas. E aí é no terceiro capítulo que você vai ter o resultado da investigação, o processo e o resultado do processo. O título final, chamado de Os Pousos, o que você tem é uma tentativa de resolução de todo esse acidente, da tragédia e tudo mais. Porque você vai tratar do resultado da investigação e do processo, né, das acusações, e qual foi o resultado na justiça. O resultado não agradou as vítimas, as famílias das vítimas, porque ninguém, na verdade, foi formalmente preso ou responsabilizado. A responsabilidade ela cai sobre os pilotos praticamente de forma integral, porque apesar de você ter todos esses problemas no aeroporto, eventualmente a Caixa Preta vai comprovar que o piloto deveria ter feito manobra X e acabou não fazendo essa manobra de forma correta, e foi o que levou à tragédia. E aí você tem alguns problemas desse documentário que não é culpa de quem produziu, mas é porque é a sociedade que a gente vive. Então, basicamente, só a Denise Abreu vai dar entrevista. E ela vai falar também, claro, só aquilo que ela quer. Então, dois outros acusados que eu acho que, pro direcionamento que o documentário queria dar, seria mais interessante de ter entrevista, são o diretor da TAM, acho que é diretor executivo, deixa eu olhar aqui. Era o ex-vice-presidente de operações da TAM e o ex-diretor de segurança de voo da TAM. Eles que foram formalmente acusados juntos com a Denise Abreu, que era vice-presidente, como eu falei, da ANAC. Todos eles são absolvidos, porque, como eu disse, chegou à conclusão de que os pilotos que eram responsáveis mesmo. E tiveram... o documentário explica bem, mesmo para quem é leigo, por que aconteceu, mais ou menos, e tem até uma cena bem trágica das últimas falas deles gravadas na Caixa Preta. E aí você tem... Outro problema é que nenhum dos militares eles dão entrevistas, tá? E é importante destacar isso por quê? Porque o apagão aéreo ele se dá muito porque você tem uma espécie de motim. Os militares eles não podem, segundo a lei brasileira, fazer greve como um trabalhador normal. Então, quando eles se recusam a trabalhar, seja porque eles estão com raiva do chefe ou porque eles têm alguma reivindicação séria a fazer, é tratado como motim. Eles não teriam, tecnicamente, o direito de fazer isso. Então, muito menos agora, anos depois, eles quererem falar sobre isso. Mas aí fica o questionamento, né? Se resolveu alguma coisa nesse sentido? E eu acho que o documentário paira isso um pouco no ar. Outra coisa que eles destacam, e que eu gostei bastante, é que para o que foi investigado por quem fez o documentário, pelos documentaristas, segundo a fala de alguns especialistas, inclusive um ex-piloto da própria TAM, que acho que até deu um depoimento durante o processo, tinham coisas sim que a TAM poderia ter feito que talvez evitassem a tragédia. Um desses era um alarme que mostrava para o piloto e o copiloto se a trava estava do jeito que eles gostariam ou se não estivesse do jeito que eles deveriam estar naquele momento, ela ia apitar, então eles iam saber. Na minha opinião, isso responsabiliza muito a TAM de certa forma, porque você tem um sistema de segurança melhor, que se você tivesse naquele momento, quase 200 pessoas ainda estariam vivas, talvez até hoje. Então eu acho assim, é muito difícil você não se revoltar um pouquinho pelo fato da empresa não ter sofrido represálias nesse sentido. Ela sofre outros tipos de represália empresarial, dessa parte assim, mais diretamente pela justiça brasileira, não tem. E aí sobra isso, né? Porque tem uma preocupação de que talvez privatizem de certa forma algumas áreas do Congonhas, não sabe se isso vai ser bom ou se é ruim. Passa a ideia de que se esqueceram já das vítimas. Essa parte toda é muito triste, mas é o que a gente espera do que acontece no Brasil em relação a essas tragédias. Talvez eu fale aqui, eventualmente, sobre o documentário nesse caso, esse que a gente está falando é da Netflix, mas a Globoplay fez ano passado um excelente documentário sobre o incêndio na Boate Kiss. E o final é bem parecido. Parece que a justiça brasileira é muito incapaz de responsabilizar as pessoas por tragédias em grande escala.
cada vez mais a gente começa a ter certeza disso, isso é uma pena. E é isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, comentar aqui embaixo se você sabia dessa tragédia, se você teve interesse em assistir o documentário mesmo. E é isso, obrigado e até o próximo vídeo.